Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado pela sua audiência. Está começando mais um programa Luz da Vida, neste final de tarde do primeiro dia da semana, o domingo, dia em que celebramos a vitória de Cristo sobre a morte. Rendemos graças a Deus pela sua, pela nossa vida e por mais uma etapa de 7 dias que Deus Todo-Poderoso, Oxalá, nos conceda a ser vivida em alegria, em fé, em santidade. Deus seja louvado por mais uma semana que começa. Pela 34ª vez, o programa Luz da Vida se debruça sobre o mistério do juízo, que acontecerá com todos os homens ao deixar esta terra, juízo particular na hora da morte e o juízo final. Todos nós haveremos de comparecer diante do tribunal de Cristo para a prestação de contas dos nossos atos, diz a 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Novíssimos são as últimas realidades que vão acontecer com a natureza humana, com a humanidade toda, após a peregrinação brevíssima nesta terra, e são 4 os novíssimos: morte, juízo, inferno e paraíso. Todos esses novíssimos integram o último artigo do credo: creio na vida eterna. Continuando o argumento do programa anterior, que tratou do juízo como retribuição, ou como recompensa, o que é a mesma coisa, falávamos de uma atitude que vai ser levada em conta no dia do nosso juízo, que é a esmola. E teu pai que vê o que está oculto te recompensará. Em Mateus, capítulo 6, versículo 4, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não veja o que faz a direita, e teu pai que vê o que está oculto te recompensará. Hoje nós vamos continuar esse argumento, agora não mais abordando a esmola, mas a oração. Ora, é importante? É. Então quem ora necessariamente se salva? Santo Afonso Maria de Ligório dizia isto, e é verdade: quem ora se salva e quem não ora se condena. Uma frase bem contundente, bem lapidar, curta e grossa. O grande santo doutor da Igreja, fundador dos Redentoristas. É verdade. Agora, a oração, ela tem certas exigências. E uma delas é que brote de um coração reto, de um coração puro, de um coração sincero, uma oração cuja única motivação, quando ela está em exercício, é ser vista por Deus, é ser escutada por Deus. Quando isso não existe, a oração se torna hipócrita. A oração é um ato meritório? Feita com as devidas disposições? Sim. Feita sem as devidas disposições? Não. Jesus trata da recompensa da oração de uma forma muito sábia. Jesus é sapientíssimo em tudo o que ele diz, em tudo o que ele faz, porque ele é simplesmente Deus. No Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, versículos de 5 a 6, nós temos uma catequese sobre a retribuição da parte de Deus a todos aqueles que rezam. E Jesus toca aqui naquilo que é o essencial, o âmago, onde se encontra o mérito ou o demérito da oração. O que está em segredo. Toda oração será retribuída, com o bem ou com o mal. Só que a retribuição para o bem vai depender da intenção, da disposição do coração de quem reza. Vamos então ao texto, que no meu entendimento já se explica, carece de maiores explicações, de maiores desdobramentos. Mateus, capítulo 6, versículos de 5 a 6. Quando orardes, não façais como os hipócritas que gostam de orar de pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade, eu vos digo, já receberam sua recompensa. Quando orares,
entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu pai em segredo, e teu pai, que vê num lugar oculto, te recompensará. O mesmo que foi dito no programa anterior para a questão da esmola, vale para a oração, qualquer tipo de oração, incluída a Santa Missa. E isso se aplica a leigos e clérigos. O quê? O que Deus olha na oração não são as expressões exteriores, se bem que elas necessariamente têm que acontecer, porque o homem é um ser psicossomático. Nós temos um corpo. Qualquer que seja a expressão da oração, a modalidade da oração, as manifestações externas, físicas, visíveis, sensíveis da oração de uma pessoa que está rezando, ela vai ter que se manifestar exteriormente. Então você está no seu quarto sozinho, ninguém vê, e você decide rezar sentado. Isso é uma manifestação externa. Para Deus, nosso Senhor, é irrelevante. Sim, porque você pode rezar de pé, sentado, deitado, ajoelhado, de cabeça para baixo, sim, porque uma pessoa que está sendo torturada por ser fiel a Cristo está de cabeça para baixo, pendurada, está rezando. Qualquer expressão física, exterior, ela em si, para Deus, não significa muita coisa. Por causa desse versículo, versículo 6, e teu Pai, que vê num lugar oculto, te recompensará. O essencial do ato de oração é o que está no íntimo do coração do homem na hora em que ele reza. A recompensa se deverá a isso, e não aos aspectos externos, bem vestido ou mal vestido, elegante ou não, de forma solene e eloquente externamente, ainda que, em si, os atos sejam bonitos, os atos sejam mãos levantadas, etc. Há pessoas que espontaneamente levantam as mãos, fora da liturgia, porque há momentos na liturgia em que se prescreve estar de braços abertos, sobretudo o celebrante, estar de joelhos, etc. Mas Deus vê o que está oculto. As intenções. A pureza de coração ou a podridão do coração. A sinceridade ou a hipocrisia. A decência ou a indecência. A limpeza ou a impureza. A sujeira, a imundícia do coração na hora em que aquela oração está sendo formulada. A retribuição vai se dever a isso. Há uma outra passagem muito importante. Senhor, foi em teu nome que expulsamos os demônios. Jesus vai responder, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do Pai que está nos céus. Retribuição. Passemos agora para um terceiro texto. E o terceiro texto está precisamente no jejum. O jejum também será levado em conta no dia do juízo. Haverá uma retribuição, boa ou má, para o jejum. Mateus, capítulo 6, versículos de 16 a 18. Quando jejuardes, não tomeis um ar triste como os hipócritas, que mostram um semblante abatido, para manifestar aos homens que jejuam. Em verdade, eu vos digo, já receberam sua recompensa. Quando jejuares, perfuma a tua cabeça e lava o teu rosto. Assim, não parecerá aos homens que jejuas, mas somente a teu Pai que está presente ao oculto. E teu Pai,
que vê num lugar oculto, te recompensará. Bombástico como os outros textos que tratam da esmola e da oração, aqui a questão do jejum. O essencial na retribuição para quem faz o jejum não é a materialidade dele. Isto é, jejum dos olhos. Eu passei a vida inteira sem assistir TV, eu passei a vida inteira sem acessar a internet, eu passei a vida inteira sem ler uma revista. Tá bem, tá bem. Isso em si não quer dizer muita coisa, porque o pai não vai ver a exterioridade do jejum se passou a vida inteira sem comer carne, se bem que privar-se de carne com as devidas disposições se torna meritório. Mas atenção, o mérito é por causa das devidas disposições interiores, da retidão do coração, do propósito sincero de conversão, de emenda, de permanecer na graça de Deus, de crescer em santidade. E isso está dentro do coração e somente o Pai vê. É a materialidade do jejum. E a intenção com que você faz. Se é para ser visto pelos homens, veja como ele anda com o abatido todo xoxo, enfim, coitado, deve estar vivendo o jejum. Se você faz o jejum com essa intenção, você já recebeu a recompensa. Porque você o faz para ser visto, para ser aplaudido, para ser reconhecido, para ser elogiado pelos homens. Mas o Pai que vê o que está oculto, isto é, quais as verdadeiras motivações, o que está por detrás desse jejum, é a expressão de um desejo sincero de emenda, de buscar realmente uma vida nova, de combater as tendências desregradas, de buscar o Senhor, de crescer em santidade, sim ou não. E isso somente o Pai que vê o que está oculto. Então, a retribuição, eu quero que entendam, é a retribuição pela esmola, mas estritamente falando, o Pai vê o que está oculto. A retribuição vai ser pelo que está escondido e que motiva você a fazer aquilo. Se é sinceridade ou é hipocrisia. O mesmo se aplica para a oração, o mesmo se aplica para o jejum. Está terminando o primeiro bloco, não saia daí. No segundo bloco, nós vamos continuar a questão da retribuição, desta vez ainda no Evangelho, segundo Mateus, capítulo 10, versículo 28, depois 18, 35. E ainda vamos para Lucas, capítulo 12, versículo 5 e capítulos 18, de 7 a 8. Uma rica catequese sobre essa realidade que nos aguarda a qualquer momento. O juízo particular e o juízo final. Não sai daí, daqui a pouco a gente volta. Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI. Obrigado por ter permanecido conosco. Depois desse breve intervalo, recomeçamos o nosso Encontro Luz da Vida, segundo bloco, pela 34ª vez, debruçado sobre o juízo. Um dos 4 novíssimos, realidades meio esquecidas, meio démodé em muitos ambientes da Igreja Católica. Os novíssimos são as últimas realidades que vão acontecer conosco quando deixarmos esta terra. Morte, juízo, inferno e paraíso. Ao mistério da morte já dedicamos 29 programas e já estamos no 34º do juízo. O juízo vai ter mais programas, é óbvio, porque o juízo tem 2 momentos, por assim dizer, duas etapas. O juízo particular, que acontece com cada pessoa ao deixar esta vida, e o juízo final, onde toda a humanidade reunida diante do Senhor Jesus, que virá como juiz para julgar os vivos e os mortos, como recitamos no credo, ele vai emitir a sua sentença sobre toda a humanidade. No primeiro bloco, nós abordávamos, na linha de continuidade até do programa anterior, o juízo como retribuição. Então, somente para recordar as 3 retribuições do Senhor com relação àqueles 3 atos meritórios que nosso Senhor Jesus Cristo nos recomenda. No capítulo 6 do Evangelho segundo Mateus, versículo 4, a esmola, versículo 6, a oração, e o versículo 18, o jejum. Então, refletimos, e teu Pai que vê o que está oculto, te recompensará ou te retribuirá. Recompensa é o verbo melhor.
Agora vamos continuar. Nos discursos de Jesus é a recompensa que se manifestará de uma forma toda particular. A palavra recompensa ou retribuição não aparece no texto que a gente vai ver agora, em Mateus 10, 28, mas está implícito, porque subjaz, é o argumento de que trata esse versículo 28. Vamos ao texto e teçamos alguns comentários. Mateus, capítulo 10, versículo 28. Não temais aqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode precipitar a alma e o corpo na geena. O detalhe desse versículo é enigmático. O primeiro detalhe é que a locução verbal utilizada por nosso Senhor, é que pode precipitar a alma e o corpo na geena. Pode precipitar. O texto não diz deve precipitar. Aí seria uma obrigação e todo mundo iria para o inferno. Ou então irá precipitar. O texto não diz isso. O texto diz pode precipitar. É uma possibilidade. A condenação é uma possibilidade. Não é algo inexorável. Deus não cria ninguém para ir para o inferno. A predestinação para o inferno não é coisa nossa não, viu? Isso, me parece, surgiu no século XVI com Calvino, discípulo, seguidor de Lutero, que depois se separou de Lutero. Me parece que aqui na Rede Século XXI, nós já tratamos desta questão em vários outros programas da Rede Século XXI, programa Luz da Vida. Como eu já estou aqui há 10 anos, é tanta coisa que em algum lugar lá atrás a gente tratou dessa questão da predestinação. Só existe na visão católica predestinação para o céu. Não existe predestinação para o inferno. Essa ideia, segundo a fé católica, é herética. Há quem defenda isso, predestinação para o inferno. Isto é, Deus cria alguém já destinado para o inferno. Não. Isso não é doutrina católica. Quem quiser acreditar nisso, acredite, mas essa não é a fé católica. Depois, esse texto aqui foi interpretado por alguns na história da igreja como se não aplicado a Deus, mas aplicado ao diabo. E o raciocínio é aparentemente bonitinho. Alguns disseram, não, Deus não pode precipitar ninguém para o fogo do inferno. Então, quando se diz, temei aquele que pode precipitar a alma e o corpo na geena, se Deus não destinou ninguém para a geena, esse versículo aqui não se aplica a Deus, mas é o diabo. Então você tem que temer o diabo, porque é o diabo quem precipita você no fogo da geena. Não, de forma alguma. E eu vou explicar porque isso é até um insulto a Deus, pensar dessa forma. Se você diz que o demônio pode precipitar o corpo e a alma no fogo da geena, você está dizendo que o demônio tem mais poder do que você? Que com a sua liberdade peca ou não, consente ou não no pecado, persevera ou não no pecado, e se arrepende ou não do pecado. E outra, você está dizendo que, aqui, temei antes aquele que pode precipitar a alma e o corpo. Se este que precipita a alma e o corpo fosse o demônio, eu tinha que ter medo dele. Temer o demônio? Onde foi que Jesus disse que a gente tem que temer o demônio? Nós não podemos menosprezar a força dele. Nós não podemos subestimar a capacidade dele. Mas temê-lo não.
Depois, qual é a única pessoa que, em sentido absoluto, pode precipitar o corpo e a alma no fogo da geena? O próprio pecador. Se ele quiser pecar, ele peca. Quando nós queremos pecar, nem Deus nos impede de pecar, nem o demônio nos obriga a pecar. O pecado, por definição, é um ato soberano, livre. Senão, não é ato humano. A outra abordagem importante aqui é que Deus precipita respeitando nossa liberdade, corroborando nossa decisão. E nesse sentido é sempre oportuno nós nos voltarmos para o capítulo 25 de São Mateus. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo do inferno. Por quê? Tive fome e não me destes de comer. Vejam como é que Jesus precipita uma alma no fogo da geena. Não é porque ele quer, é porque nós não quisemos. Eu tive fome e não me destes. O porquê não está em Deus que precipita. A precipitação é: apartai-vos de mim, malditos, porque vocês fizeram o que não deviam fazer, ou porque não fizeram o que devia ser feito. Então vejam que é uma precipitação. Ele pode precipitar o corpo e a alma no fogo da geena, no sentido de um respeito de Deus por uma decisão nossa. Isto é, por quê? A causa não está em mim. Porque vocês disseram ou não disseram? Fizeram ou não fizeram? Ou você especificamente, né? No juízo final, é no plural, porque todos vão estar reunidos e a sentença vai ser pronunciada para todos os condenados. Da mesma forma que os que estiverem à direita, a sentença vai ser dirigida a todos os que estiverem à direita. Mas aí já é o juízo final, já é o juízo particular, porque eu tive fome e tu me deste de comer, e tu me deste de beber, e tu me vestiste, e tu me visitaste, e tu foste ver-me na prisão, e tu foste ver-me, visitar-me no hospital, etc. Então, vejam que nesse versículo 28, não se fala de retribuição. Mas se nós conectarmos esse versículo, como acabamos de fazer, com o capítulo 25 do Evangelho segundo Mateus, a cena do juízo final, nós vamos perceber que esse título tem tudo a ver com a ideia de retribuição. A precipitação para o fogo da geena é fruto de uma relação direta com as más ações, as omissões, se quisermos, ou tudo isso junto, enfim. Muito bem, agora vamos para um outro texto. Mateus, capítulo 18, versículo 35. Estamos avançando no nosso estudo das palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse versículo que vamos ler é o último de uma série de versículos contidos na parábola do servo cruel. A história do servo cruel. O reino dos céus é comparado a um rei que quis acertar contas com os seus servos. Quando começou a ajustar, e a ideia do ajuste de contas, nós já abordamos em programas anteriores, ele chama os empregados, os servos, todos eles. E chamou um que lhe devia 10.000 talentos. Vejam, 10.000 talentos são 350 toneladas de ouro. Para vocês terem uma ideia, cada grama de ouro no Brasil, até semana passada, varia R$53. 1 grama. Então, 350 toneladas é uma quantia inimaginável. Paga o que me deves. Ele se ajoelhou, pediu um prazo. E o Senhor, comovido, depois de ter ordenado que fossem vendidos ele, sua mulher e seus filhos e todos os seus bens para pagar a dívida, ele se ajoelhou, para um prazo. Depois, ele é perdoado, o servo cheio de compaixão, o Senhor cheio de compaixão, perdoa. Mal ele sai dali e encontra um que lhe devia 100 denários. Era um empregado seu, pegou pelo pescoço, paga o que me deves. Ele também ajoelhou-se.
dá-me um prazo, eu te pagarei. Mas ele não quis saber absolutamente de nada, jogou-o na prisão. Os outros, entristecidos, foram contar para o rei, que mandou, encolerizado, chamá-lo: servo mau, eu te perdoei toda a dívida porque me suplicaste, não devias tu também compadecer-te? Como eu tive compaixão de ti? E o Senhor, encolerizado, entregou aos algozes até que pagasse toda a dívida. O que nos interessa? Assim vosso Pai vos tratará, meu Pai Celeste, vos tratará, se cada um de vós não perdoar a seu irmão de todo o coração. 2 pesos e 2 medidas, como nós, quando da mesma forma que nós tratarmos o outro, Deus vai nos tratar. A retribuição vai ser proporcional à nossa atitude diante daqueles que nos ofenderam, que nos magoaram. A medida da misericórdia ou do rigor de Deus será a medida que nós utilizarmos por misericórdia ou por rigor, por mansidão ou por brutalidade com o próximo. O juízo como retribuição. Termina mais um programa. No próximo domingo estaremos aqui reunidos para dar continuidade a esse fascinante estudo. Uma santa e abençoada semana. Até o próximo encontro, se Deus quiser.